Muitos impostos incidem sobre um imóvel. Como já vimos em aulas anteriores, incide aqui o IPTU, que é um imposto anual cobrado sobre o seu apartamento, sobre sua casa, sobre o seu lote ocupado, né, com construção ou não. Vai também ter aqui o ITBI, que é quando é feita a compra ou venda do imóvel. Já vimos uma aula anterior, é outro imposto que incide. Se você recebeu de herança, vai incidir aqui o ITCMD. Assistimos aí na aula anterior o raciocínio a respeito deste imposto. E não satisfeito, existem ainda outros custos ocultos na compra de um imóvel e vamos dar uma revisada neste aspecto. Eu sou Thiago Giordani, corretor de imóveis, e o canal MobBR é um canal voltado para corretores de imóveis iniciantes, aqueles que estão estudando para se tornar corretores ou já acabaram de formar, mas precisam melhorar sua qualidade para ir para o mercado de trabalho. Mas se porventura esse assunto interessa a você, eu te convido a assistir essa aula, porque você vai ver assim, como vimos nas aulas anteriores, que há muitos custos e impostos incidentes aí sobre suas transações imobiliárias ou sobre o próprio imóvel. Lembrando que temos artigos aqui no nosso site mobbr/postagens a respeito destes temas, bem como também aulas no nosso canal MobBR, aulas diversas com assuntos diversos e modelos gratuitos de contratos de compra e venda de imóvel, de aluguel, entre outras ferramentas de trabalho aí para o corretor novato, ou se você às vezes está querendo fazer aí você mesmo seu contratinho, você põe aqui o nome, o e-mail, faz o download e ele está à sua disposição. Bom, por que essa aula aqui é importante? Ela vai gerar muita autoridade, em especial para você que trabalha no ramo imobiliário, porque o seu cliente vai sempre te perguntar o seguinte: quanto vou gastar além do valor do imóvel? Como vimos aqui, por exemplo, no ITBI, eu dei essa dica. Ah lá, o imóvel custa R$ 300.000, mas de imposto vai incidir 2%. Então, ele, para a pessoa que está comprando, ele já custa 306 mil. Lembrando que ainda tem outras taxinhas, outros valorizinhos escondidos, e é deles que nós vamos tratar aqui nessa aula. A primeira é a questão da escritura pública, que é feita no cartório de notas, e o percentual vai variar por estado. Então, quando você vai trabalhar nesse ramo, você tem que se informar em vários setores quais são os valores cobrados das taxas, dos impostos, as alíquotas, né? Lembrando, no caso de impostos e tudo, e alíquotas, você pode obter essa informação indo no plano diretor. A gente tem aqui uma aula explicando como trabalhar o plano diretor da sua cidade e o zoneamento urbano dela também. Mas a questão do cartório, você pode ver aqui, varia para o estado. Então, é um imposto, uma alíquota estadual. Você vai ter que ir lá no cartório da sua cidade perguntar e se informar. Porque as pessoas. Vou te explicar o seguinte: a pessoa está comprando imóvel, a maioria das vezes ela está raspando ter o último centavo dela para poder adquirir aquele imóvel, tá? Alguns casos eu já tive que pagar a taxa para a pessoa porque ela não sobrou dinheiro para pagar a taxa na hora de ir lá registrar. Aí, dentro da minha comissão, como corretor, era melhor eu pagar ali uma taxa, exemplo, de R$ 100 e ganhar ali a venda e subtrair essa taxa da minha comissão de corretor, embora eu não aconselhe vocês fazerem isso no sentido de padrão de trabalho. Mas também, meu amigo, às vezes por causa de 100 conto ali, a pessoa já está fazendo a compra ali. Pô, meu irmão, quem ceder primeiro, o negócio anda. Pensa bem a respeito disso. Então eu, quando caí nessa situação, eu já paguei alguma vez ou outra uma taxinha de cartório ali para poder a venda andar, ou convencer o vendedor a aceitar abater o valor na compra do imóvel, porque quem está comprando, em geral, está raspando a bacia da alma da conta, meu amigo, para poder conseguir colocar a mão naquilo. E às vezes não sobra dinheiro para pagar a escritura pública. E tem mais taxa. Registro do imóvel que não é a escritura pública. Olha só, um é feito no cartório de notas, o outro já é feito no cartório de registro de imóveis, são cartórios diferentes. Novamente, você tem que saber o valor da taxa do cartório aí da sua cidade, da região que você trabalha, ou telefonando, ou passando e-mail, ou indo lá pessoalmente e questionando o valor e anotando ele e memorizando para poder fazer o seu negócio. Já vimos numa aula anterior que o ITBI ele é pago antes do registro, né? Bem como também o ITCMD, são impostos, né, que a gente viu aqui aulas anteriores aqui, ó, o ITCMD que é sobre herança, o ITBI que é sobre a transmissão do bem imóvel, né?
Então, o que que ocorre? Essas taxas são caras, também devem ser pagas, né? Perdão, esses impostos aqui, né? Mas lembrando, tem taxa e tem imposto. Taxa normalmente é cobrado nos cartórios, já o imposto é cobrado pelo município, ou pelo estado, ou pela União Federal aí, né? O governo federal. E as certidões? Para emitir certidão, nem sempre é gratuito. Você vai precisar de certidão negativa municipal, certidão de ônus reais, certidão de débitos condominiais. Tudo isso aqui, em alguns casos, são cobrar taxas para emitir essas certidões. Então, novamente, está oculto ali aquele custo. E como eu falei já aqui nesse vídeo, pode chegar o caso da pessoa que está comprando ela não ter dinheiro, meu amigo, para pagar R$ 9,90 para emitir uma certidão negativa municipal. Aí, né, vê aí se pode ajudar o seu cliente. Que o seu cliente, ó, fica aí, eu já dei essa dica várias vezes aqui. Estamos aqui fazendo um curso gratuito, a meta são 50 aulas. A gente está aqui, acho que na aula 22, 23. Eu já expliquei para você, seu cliente não é só o cliente seu que você pegou o imóvel, você captou um imóvel para vender. Ele é seu cliente. Ok. Mas aquela pessoa que está comprando, ela também é seu cliente. Porque o papel do corretor é ser uma ponte entre quem compra e quem vende. É por isso que está em um valor o nosso trabalho. O valor do nosso trabalho está na intermediação. Você é o elo entre o ponto A e o ponto B. Então, os dois são seu cliente. Valorize os dois, respeite os dois e traga soluções para os dois. Seja útil para os dois. Porque a pessoa que está vendendo, às vezes, ela nunca mais tem nada para vender. Mas quem está comprando, às vezes, compra mais. Pense bem a respeito disso aí, tá? E outra, às vezes quem vende vai se tornar um comprador também, porque agora ele tem capital. Vamos observar aqui já na aula seguinte que quando você vende um imóvel, você tem um prazo para reaplicar o lucro daquele imóvel para não ser tributado. Então isso de toda forma acaba aquecendo o mercado. É muito comum uma pessoa que vendeu o imóvel logo a seguir comprar outro imóvel, né? Então fica aí atento a essas questões aí, tá? Outro ponto, condomínio. Passa batida, às vezes vai lá, observa tudo, mas vou adicionar aqui uma conta de luz, uma conta de água, uma conta de condomínio. Você não pode deixar o imóvel ter nenhum tipo de pendência quando você vai fazer uma negociação, tá? Então essa dívida propter rem, ou seja, por causa da coisa, ela compõe o imóvel. Esse entendimento é muito importante também. Quando você vai comprar um imóvel, por que é importante pesquisar o passado do imóvel e ter certeza que ele está corretinho, ou ciência dos reais problemas do imóvel? Porque os problemas do imóvel ficam com o imóvel. Então, se tiver um processo, alguma coisa sobre o imóvel, um exemplo, você comprou um terreno e ele tem ali uma multa ambiental. A multa não fica com o antigo dono, ela fica no imóvel. Se você comprou, a multa passou para você. Assim como também impostos atrasados, questões condominiais aqui, tudo que tiver relacionado ao imóvel é do imóvel, não do proprietário. É o proprietário atual que responde por tudo que está relacionado ao imóvel. Então, se você comprou um imóvel e junto dele veio uma carga de situações, você tendo ciência ou não, é você que vai responder por isso, tá? Laudêmio, eu acredito que vamos fazer um vídeo só sobre o laudêmio. Mas aqui, em resumo, é um imposto que incide sobre terrenos da Marinha, algumas áreas foreiras, bem como também em determinadas áreas da cidade de Petrópolis, porque antigamente era a cidade do imperador, né? Era uma fazenda dele. Quando aquilo se torna uma cidade, aquelas áreas que se tornaram zona urbana e que eram ali, digamos assim, os pátios dessa fazenda, que eram do imperador Dom Pedro II, são dos seus herdeiros, passaram para os seus herdeiros. E aí o que ocorre? É cobrado também um laudêmio ali em Petrópolis, bem como também terrenos da Marinha. Então, quando você tem uma casa de praia, normalmente você paga todos os impostos que a gente já viu nas aulas anteriores, mais o laudêmio. Porque você paga para a Marinha, não sei se você sabe. Ninguém é dono de praia no Brasil. Ninguém, a praia é pública. Aí a questão é se você tem acesso àquela praia ou não. Esse é o ponto. Aí que mora o detalhe. Vamos supor que sair só rapidinho da aula aqui. O cara tem uma ilha e ela tem uma praia ali. Você conseguiu chegar na praia, meu amigo? Você pode entrar na praia. O problema é passar da praia para dentro, que aí já é uma propriedade particular. E isso aqui pode chegar a 5% do valor do imóvel. É caro o laudêmio, tá? Então, é um ponto aí que você tem que observar. Eu vou ver a necessidade da gente fazer uma aula específica desse tema. Põe aí
nos comentários se vocês querem uma aula específica desse tema. Visão estratégica do assunto aqui. Você pode sempre calcular o valor do imóvel, usando aí, além do valor do imóvel, adicionando nos custos da negociação, o valor do ITBI, da escritura, do registro, eventual condomínio atrasado. Isso vai evitar o travamento da negociação, porque as pessoas estão vendendo, querem receber o melhor valor possível da venda. Ah, eu quero 300 mil no meu imóvel, mas esquece que o imóvel tem lá, se somar tudo, 30 mil de dívida. Aí não, eu quero 300 mil, mas limpo, o cara vai ter que pagar aí essa dívida aí. Aí, resultado, para quem está comprando, o imóvel não é mais de 300, ele já é 330. Está entendendo a diferença? Você, como intermediador, corretor, tem que entender isso, tem que estar atento a isso e tem que conseguir pôr isso tudo dentro de um plano financeiro quando você vai desenvolver essa negociação, para ninguém ser pego de surpresa e você não perder o seu precioso tempo. Meu amigo, é difícil captar um imóvel, mais difícil ainda vender ele. Isso tudo leva tempo, leva muito esforço e você não vai jogar isso tudo no lixo por falta de informação, tá certo? Na aula a seguir, vamos ver aqui o ganho de capital quando a pessoa dona do imóvel tem lucro na venda do imóvel, o imposto vem quente. Meu amigo, nós estamos numa época aí que tem imposto para todo lado. Enquanto não nos cobram para respirar, você vai deixando aqui um like nesse vídeo que eu também não te cobro nada por isso. Se inscreva no canal e até a próxima aula.